Beleza, galera? Tudo bom? Meu nome é Kerson, professor de Física. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade ao nosso estudo remoto. Hoje nós vamos dar continuidade à hidrostática. Nós vimos na aula 1, pressão, densidade e pressão atmosférica, e hoje nós iremos ver o término do assunto. Hoje, em hidrostática, aula 2, nós vamos começar falando a pressão que o líquido exerce sobre um corpo. Aqui nós temos um recipiente com um líquido qualquer, com um fluido qualquer, e um ponto A. Da superfície do líquido até o ponto A, eu tenho uma altura H. Então, para nós calcularmos a pressão exercida sobre esse ponto A, nós vamos utilizar a seguinte expressão, dGH. Perceba que pressão é força sobre área. Eu não vou derivar essa equação para vocês. Eu já coloquei ela aqui já derivadazinha, tudo sem problema nenhum. Quem é esse D? D é a densidade. Perceba que aqui é um líquido, é um fluido homogêneo. Então nós não vamos ter mais de uma densidade. G é a aceleração da gravidade e H é a altura, ou seja, é a profundidade que esse corpo se encontra. Nós vamos utilizar H porque nós vamos medir a altura da coluna desse líquido. Princípio de Stevin. O que é que Stevin vem falar para a gente? Ele vem dar a variação da pressão entre dois pontos. Eu coloquei aqui um ponto A, uma altura A, certo? Até a superfície, e um ponto B da altura B. Perceba também que nós estamos falando de um fluido onde a densidade dele é a mesma, porque eu estou falando de um fluido homogêneo. Então as densidades e a aceleração da gravidade não vai depender da altura. Eu estou no mesmo fluido. Então a variação, toda vez que a gente vai falar de variação, eu vou pegar final menos inicial, ou seja, pressão de B, que é a maior pressão, menos a pressão de A, onde densidade e aceleração da gravidade vai ser comum nos dois. Então eu coloquei em evidência aqui e coloquei a altura de B menos a altura de A. Então o princípio de Stevin, ele vai falar da variação da pressão entre dois pontos. Pressão absoluta. A pressão absoluta, ela tem a ver com o aumento da pressão em uma determinada substância, tomando como base que acima do fluido eu ainda tenho a pressão atmosférica, que é representada como PO. Então eu tenho a pressão do líquido em um determinado ponto e tenho sobre esse líquido a pressão atmosférica. Para nós calcularmos essa pressão absoluta, a pressão final vai ser a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, mais densidade, aceleração da gravidade e altura. Certinho? Então, pressão, o princípio de Stevin é a variação da pressão, e a pressão absoluta é a pressão hidrostática, a pressão de um fluido, juntamente com a pressão atmosférica. Vamos falar um pouquinho também de vasos comunicantes. Quando você chega em um lago, que você olha o lago, você não sabe onde é que está a parte mais funda e a parte mais rasa. Por quê? Porque o líquido, quando ele exerce a mesma pressão, ele vai ficar em uma lâmina homogênea, uma lâmina uniforme. Ou seja, quando eu chego em um lago e olho o lago de cima, eu vou ver o quê? Como a pressão atmosférica está exercendo sobre toda a superfície do líquido de uma maneira homogênea, não importa se tem uma parte mais funda ou uma parte é diferente da outra, que a altura da coluna do líquido vai ser a mesma. Então eu dei um exemplo aqui entre os pontos A, B e C. Perceba que tem formas diferentes, mas a altura em relação a superfície é a mesma. Ou seja, no ponto A eu vou ter uma pressão A, no ponto B a pressão C, B, e no ponto C a pressão C, que eles vão ser iguais. Tomando como base essa relação
e aqui em apenas um líquido homogêneo, eu trago aqui para vasos em U. Quando eu misturo mais de um fluido, aqui eu tenho um fluido A e o fluido B. Perceba que com a diferença de densidade entre eles, a altura da coluna desse líquido, né, em relação a um ponto determinado, elas vão ser diferentes. Então, se eu tenho uma maior densidade, eu vou ter uma menor altura do líquido, da coluna do líquido. É como se um líquido empurrasse o outro, porque a densidade vai interferir diretamente, ela é diretamente proporcional para o aumento da pressão, ok? Da pressão desse fluido. Então, como as pressões de A e B são iguais, e a pressão de A vai ser dada por densidade de A vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de A, igual a densidade do líquido B vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna do líquido B. Perceba que nós temos a aceleração da gravidade em ambos, então eu posso simplificar um com o outro, e a relação de líquidos de diferentes densidades vai ser densidade de A vezes a altura de A é igual densidade de B vezes a altura do líquido B. Então, galera, nós iremos determinar densidade e altura através dessa relação. Galera, nós falamos agora do princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele vem trazer algumas características básicas e é um dos princípios mais utilizados no freio dos carros, no prensa hidráulica, é um outro nome também desse princípio, onde quando você exerce uma pressão no fluido, essa pressão ela é transferida integralmente para todas as partes do fluido. Eu tenho aqui duas polias móveis que estão ligadas com o mesmo fluido. Eu exerço uma força A sobre uma área A e na área B eu vou ter uma força exercendo no sentido contrário a A. Como a área A é menor do que a área B, eu vou ter também uma relação entre a força A menor que a força B. Perceba que esses dois, como a pressão ela é a mesma em todo o fluido, as pressões tanto em A quanto em B são iguais. Daí eu vou tirar a seguinte equação: força de A sobre área de A, que é a equação de pressão, que é igual a força de B sobre área de B. Nós temos também o teorema de Arquimedes. Quem nunca viu falar sobre a palavra eureka? Tem uma historinha de Arquimedes que ele descobriu essa relação do empuxo. Como é que você se sente mais leve imerso em um fluido? Quando você entra na piscina, você sente que seu peso diminuiu. Na verdade, não é seu peso que diminuiu, porque quando nós estamos imersos em um fluido, aparece uma segunda força, contrária ao peso, que é o empuxo, representado pela letra E. Nós podemos derivar também o empuxo através da equação de força sobre área, mas eu já vou colocar a equação pronta, onde empuxo é igual densidade do fluido, então eu tenho o mesmo fluido, V desse é volume deslocado, então quando eu coloco um corpo imerso em um fluido, ele desloca um volume, e esse volume tem o mesmo valor do volume do recipiente que está imerso, e G é a aceleração da gravidade. Nós temos também o peso aparente, é aquele peso que nós achamos que diminuiu do nosso corpo quando estamos dentro de uma piscina, é chamada de peso aparente. O peso aparente vai ser o peso real menos o empuxo. Um exemplo desse peso aparente eu posso dar aqui. Quando eu coloco uma bola, por exemplo, mergulho a bola
dentro de uma piscina e solto, o empuxo é maior do que o peso, então ele puxa a bola para a superfície. Um corpo que fica em equilíbrio, né, dentro dessa piscina ou do fluido qualquer, é porque chegou onde o empuxo, que é um peso, é igual ao peso normal. Lembrando que o empuxo ele é uma força, então é medida em newtons. E quando um corpo decanta, ele vai ficar na parte de baixo, em uma piscina, por exemplo, ele desce, significa que o empuxo é menor do que o peso. Galera, um grande abraço para vocês, espero vê-los logo logo.